Bem-vindos e bem-vindas a mais um Arte Cultura, o programa que traz as artes em suas mais diversas formas. Hoje nós vamos explorar o universo da risada e do humor. E para falar sobre isso, a gente convidou a atriz, jornalista e comediante Gi Rocha. Isso mesmo, Igor. E a Gi é especialista em transformar situações do cotidiano em piadas hilárias. Então, fica aí. E aí, gente, eu processei o banco, saí e tal, e tava bem louca, né? Desesperada com o casamento, e comecei a participar de umas entrevistas, uns podcasts, né? E aí acabei falando umas coisas do meu relacionamento e tal. Enfim, se o meu casamento realmente tiver acabado, eu vou procurar agora uma pessoa da grana, que possa me beneficiar futuramente, né? E acabei soltando esses trechos aí do podcast no meu Instagram. E aí veio um cara e falou assim, ai, me conta aí, como é que é esse negócio aí de futuramente, um benefício, né? O que significa isso? Eu falei assim, tá, mas você tem alguma coisa pra me beneficiar futuramente? Ele falou, sim, eu sou dono de uma funerária. É brincadeira, né, gente? Por favor. Seja bem-vinda, Gi. Obrigado. Obrigada, que honra. Obrigada, Gi, por estar aqui. Vamos descobrir um pouco, né? Como que Vamos. você faz todo esse processo. Pois é. Vamos contar um pouco das loucuragens, né, desse meio. Sim. Gi, antes da gente começar de fato sobre a arte da comédia, como que você entrou na comédia e no lado artístico de fato? Conta pra gente. É uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Sabe que muita gente não entende muito bem porque eu sou uma pessoa bem tímida. Então eu não sou muito de estar no meio arrasando, dançando, numa festa, por exemplo. E a comédia, ela veio na minha vida, eu acredito que foi por conta da tragédia. Que ela é o contrário, é aquele contraponto, né? E surgiu dentro do teatro. Porque lá eu fazia muito drama, fazia muita coisa e eu contava muitas histórias trágicas. Só que a forma que eu contava, as pessoas falavam, Gi, mas isso daí é muito pesado pra você contar com uma leveza e ainda fazendo a gente rir. Eu falava, nossa, mas como assim? E aí eles começaram a me dar ideias. Ai, por que você não escreve um livro? Por que você não conta essas histórias engraçadas de uma outra forma, dá uma palestra? E aí, nunca na minha vida eu cogitei a possibilidade de estar com o microfone no palco contando. Só que eu comecei a consumir comédia. E eu comecei a consumir o pessoal, por exemplo, da minha época lá, Praça é Nossa, né? Então eu falava, nossa, que legal, acho que um personagem seria interessante talvez testar, já que eu tô no teatro, tô nessa vibe, né? Então, na minha cabeça era mais ou menos isso que iria acontecer, que eu ia criar um personagem, eu ia contar um negocinho e ia ser engraçado. Só que de uma hora pra outra, eu fui assistir uma peça da praça, que tava aqui em Curitiba, e eu vi o pessoal de personagem contando as piadas, e no início tinha algumas pessoas que eram comediantes iniciantes de stand-up, sem característica nenhuma, sem roupa, tava normal, né? Não tinham peruca, não tinham gravata, não tinham nada. E aí eu falei, nossa, que interessante, por que não eu tentar também dessa forma, com a cara limpa, né? E aí quando acabou a peça da Praça é Nossa, o espetáculo deles, eu fui pro camarim e perguntei como que era esse negócio, esse mundo, né? E a primeira pessoa que me abordou, que me falou sobre o stand-up, pra me inscrever, me testar, foi a Marley Cevada, que faz a Nina. Hoje ela faz a Nina e o Sangue, que é os personagens maiores dela, né? Então ela chegou e falou assim, Gi, eu acho que você deve escrever o que você acha que talvez funcione como piada e vai pro palco com a cara limpa. Essa vai ser a tua primeira impressão e o teu primeiro impacto. Se você vê que você não consegue lidar com a rejeição, você cai fora. Porque é isso que vai acontecer. De cada 10 shows bons, 9 vai ser ruim. Até você pegar o ritmo e até você ter o teu público. Infelizmente, a comédia é assim. Daí eu falei, nossa, acho que eu vou tentar mesmo. Falei, tô nem aí receber não. A gente gosta de correr atrás da humilhação, né? E aí eu fui, escrevi um monte de coisa que eu achava que seria engraçado. E comecei a procurar noites de humor, que era dos iniciantes, né? Isso lá em 2018. E a primeira casa que me abriu as portas foi o Curitiba Comedy Club, que tinham noites de humoristas novos, né? Que era sempre para abrir comediantes que já estavam consolidados. E ali eu nunca mais parei. Gostei do primeiro impacto, que foi ruim. Eram 3 minutos que a gente tinha de piada. Eu acho que 2 minutos e meio foi horrível.
uns 30 segundinhos, talvez alguém riu de alguma coisa. Daí eu falei, nossa, eu gostei disso, eu quero desafiar esse povo de novo. E aí eu nunca mais parei, e toda a vida escrevendo, porque se você parar de escrever, você estaciona. E aí, as minhas escritas, na verdade, é o que eu vivo, que eu transformo nas piadas. Não é nem tipo, eu preciso criar uma piada, preciso inventar. É o que eu vou vivendo no dia a dia que vai acontecendo. É muito interessante você falar até que que você vai escrevendo e não pode parar. Porque a gente pensa, até você falando de situações do cotidiano, que fazer rir parece algo fácil. Parece. Mas, na verdade, é algo super complexo. Muito. Você tem um processo criativo? Como você constrói suas piadas? Então, no stand-up, ele tem uma fórmula, que é o setup e o punch. Então, a gente precisa ter essa basezinha pra gente construir uma piada. Senão, a gente não consegue entregar ela de uma forma engraçada. E, por exemplo, tem duas modalidades, que é o storytelling, que é a pessoa que conta, eu vou contar quando eu viajei pra Espanha. Aí ela começa a contar o negócio e vai contando coisas engraçadas no meio. E existe o processo da one-liner, que são as piadas curtas de uma linha, que é a minha forma de contar. A minha modalidade é essa. Eu não costumo fazer um storytelling, porque eu tenho medo de me perder no meio, de não ser engraçado. Então eu prefiro fazer essas curtinhas, que aí eu monto a formulazinha da introdução e a transversão cômica, e aí conto. Mas geralmente, tipo, eu tô lá em casa, por exemplo, acontece uma situação com as minhas crianças, minhas pequenininhas. Eu tenho duas, né? Uma tá com 12 e outra tá com 7. Então, por exemplo, qualquer coisa que acontece com elas, eu já dou um jeito de pôr no papel a premissa. Vou falar da Valentina, vou falar hoje da Lavínia. Então, ali, eu vou discorrendo a piada. Só que a gente tem noites de teste de piada, que é onde a gente leva ela pela primeira vez. Então, a gente já vai com ela escrita, a gente não sabe o que vai acontecer. Tá na nossa cabeça, eu acho que vai ser engraçado. E aí você conta a primeira vez. Se o público ficar mais ou menos, você tenta pelo menos mais umas 4, 5 vezes. Se não acontecer nada nessas 4, 5 vezes, você descarta ela. Ou você reescreve ela de outra forma. Mas é mais ou menos assim. Nossa, é quase como se fosse um leilão de piadas, né? Você vai tipo pegando isso. um monte de informação e vai tentando jogar ali, vamos ver quem gostar. Isso. Porque às vezes a pessoa fala, eu sou engraçado, mas todo mundo ri na minha casa. Beleza, todo mundo ri na tua casa, mas vai num público que ninguém te conhece. Exatamente. É diferente. A situação é outra. E Curitiba é difícil. Curitiba, o público é totalmente crítico. A gente fala que aqui é a fábrica do humor, assim. Quem faz comédia aqui faz no mundo inteiro, se quiser. Agora, o pessoal que começa lá fora e vem pra Curitiba sente um impacto grande. Porque aí fala, nossa, o pessoal não ri, o pessoal meio não ri tímido. por simpatia. Mas eles não riem por simpatia. Eles riem pra dentro, ou se acha que tem vergonha de rir, não sei. É triste, aqui é bem complicado pra fazer. Curitiba é um bicho sério, né? Mas forma bons comediantes aqui. A gente Aqui sim. Serve de parâmetro, né? Caramba, Se a pessoa fizer aqui um bom humor e for pra fora, ela dá muito certo lá fora. Incrível. E além da piada em si, a gente precisa, o ator que está em cena precisa estar e ter uma presença de palco, né? Precisa. Quais técnicas que você utiliza para se conectar com o público? Então, eu não costumo interagir. Que é a quebra da quarta parede que fala, né? No teatro eu tinha esse problema. Eu tinha muita... A minha timidez não deixava eu interagir, eu olhar na cara das pessoas. E eu trouxe isso pro stand-up. Mas talvez como uma fuga no início. E hoje eu vi que é o meu método de apresentar. Eu achava que em algum momento eu iria sentir uma necessidade de... Oi, tudo bom? Como é que é teu nome? Trabalha com o quê? Mas eu não sinto essa necessidade. Porque geralmente essa forma de você abordar é quem não tem uma piada muito pronta e quem curte um improviso. E eu não sou do improviso. Eu tenho pânico de pensar, meu Deus, o que eu vou fazer no palco? Eu já gosto de ir com o negócio pronto. Eu tenho, sabe, aquela coisa, ai meu Deus, mas vai dar ruim. Enfim, então eu curto mais essa coisa de ter as piadas prontas e ir jogando uma em cima da outra. E se alguém me interrompe, às vezes no meio, é verdade. Daí eu falo, pois é, né, amiga? Eu dou uma trabalhadinha ali, mas eu prefiro não abrir, não dar abertura. Não conversar, sabe? Às vezes é uma falha, porque às vezes o público quer interagir. Às vezes a família leva todo mundo, o sogro, e quer que converse. Então, geralmente a gente trabalha essa parte de ver como que tá o público. E os comediantes que vão ou abrir ou fechar, já sabem, a Gi não interage, então ela fica no meio. Ou tipo, gente, tá muito quieto o público, vamos deixar ela primeiro. Ou, vamos precisar falar com alguém. Já colocam alguém que conversa super bem com outras pessoas. Bacana ver isso, que também são estilos
E vão montando ali o setlist, né, de quem vai Isso. apresentar de acordo com o que tá. Sim. Porque não é aquela coisa, ainda mais se é do cotidiano e a gente está trabalhando com o público, com pessoas, não dá para ser algo fechado sem ser Não. imutável. Tem que fazer esses experimentos. E voltando nos experimentos, você comentou que tem piada que não funciona. Que as pessoas não riem. Sim. Como que você lida com esses momentos? Você tem alguma situação que de trágica ficou engraçada? Geralmente não riem nas primeiras, né? E vamos dizer que o show tem 1 hora, pelo menos 10 minutos você vai saber que vai ter um vácuo em algum momento. Porque ou o público tá conversando com o parente, ou tá tomando alguma coisa, ou não entendeu a piada e não dá pra perguntar. Não dá pra falar o que você falou. Não tem como você voltar? Ah, então, eu tava falando isso, isso e aquilo. Não tem como. Ou a pessoa presta atenção ou ela não presta, né? Então a forma que a gente lida mais ou menos, não riu. Eu, por exemplo, eu me zoo no palco mesmo. Tipo, ninguém riu, eu falo assim, nossa, gente, essa aí foi incrível, né? Ou então a gente já entra falando, gente, se a piada for muito ruim, ri de dó. Que aí a pessoa já, então tá bom. Então ela sabe que se ninguém riu, todo mundo ficou quieto, eles vão rir, porque foi muito ruim. E já aconteceu sim, uma vez era numa noite do Bar do Alemão, lá no Largo da Ordem, eu tava acho que uns 6 meses na comédia, mais ou menos, e era uma noite de teste. E eu tava com um caderninho na mão. E o pessoal não entendeu por que eu tava com aquele caderno na mão. Além de ser nova, além da piada ser contada pela primeira vez. Eu comecei a contar e tal, e uma delas não funcionou. Era uma onliner. E aí eu falei, nossa, essa aqui foi ruim, né, gente? Aí o cara falou assim, ruim foi esse caderno aí na tua mão. Cara, daí aquele dia eu falei, meu Deus, eu preciso tirar esse caderno da minha vida. Só que aí depois eu até fiquei um tempo sem o caderno, e depois eu voltei de novo. Porque aí eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, mas é porque o cara queria me cutucar mesmo. Sim. Então, essa foi uma das coisas, assim, que me pegou muito no início, sabe? Mas depois teve várias outras que aconteceram, assim, que eu já não ligo mais agora. Agora, pra mim, eu só agrego, sabe? Sim. Tudo vai virar piada. Sim. Você que reclamou do caderno, a gente precisa da cola. A gente precisa. A gente daqui que faz também, a gente sempre tem uma Muito. colinha, não tem como. Faz diferença. Total. Olha, E subir no palco também exige não sei, uma questão assim que eu, pelo menos todas as vezes que subi no palco, me deixava muito ansioso, assim. E, nossa, aquele calafrio, a mão soa, e você pensa, meu Deus, por mais que a gente goste dessa sensação, uma sensação, né? Eu acho que essa sensação, se acabar, eu falo assim, o dia que acabar esse frio na barriga, vai acabar o meu encanto, eu não quero mais. Eu acho que é isso, né? Significa que você se confortou demais naquilo. Você utiliza alguma técnica para tentar, pelo menos, não deixar com que essa ansiedade se torne um problema antes de subir no palco? Geralmente eu fico pulando lá atrás, gritando, balançando a mão, respiro, faço aquela respiração do inspira em 4, segura em 4, solta em 4. Mais ou menos essas básicas, assim, sabe? E você se lembra como que foi a primeira coisa, a primeira vez que você subiu no palco, como que foi aquele choque de... Porque o que eu acho muito impressionante para quem faz stand-up comedy é principalmente a questão de é só eu no palco, eu tenho que manter a atenção do público durante 1 hora. Num monólogo de drama, isso já é difícil. E aí, só que o drama ainda, a pessoa tem uma questão do emocional, você pode Sim. pegar no emocional da pessoa. E a comédia, você precisa fazer a pessoa rir. Então, tem um choque da pessoa entender aquilo que ela tá ouvindo, ela achar aquilo engraçado e ela rir. Como que é pra você? Como que foi a primeira vez, as primeiras piadas, esse impacto desse... Tô sozinha, eu não tenho... Porque quando a gente tá em cena também, a gente vai muito no jogo cênico com outros atores, né? E agora ali sozinha, como que foi pra vocês? Então, e na comédia é engraçado porque, assim, quando é drama, você tem aquela coisa de sentimento, uma coisa do lúdico. E na comédia é uma coisa de identificação. Então, você já tem que ir com uma carta na manga, por exemplo, eu vou falar hoje de casal, porque eu sei que tem casais aqui. Então, eu tinha certeza de que poderia dar muito ruim, mas que em algum momento alguém ia se identificar com alguma coisa. E eu fui falar a primeira vez, foi de relacionamento. Fui falar do meu marido, que ele foi pedir um cachorro quente, e ele perguntou pra moça se tinha como ela colocar shelter. Aí a galera se cagou de rir, porque não tem shelter. Então, naquele momento eu falo, o meu marido, gente, ele fala umas coisas muito nada a ver. As mulheres já começaram, opa, vamos ver o que ele fala. E os maridos já se identificaram ali.
Então não teve muita coisa nossa, que extraordinário, o que ela tá falando, que baboseira. Que eu já fui com aquela coisa, não, eu preciso falar alguma coisa que alguém se identifique. E ainda mais sendo mulher. Porque, né, em Curitiba, comédia, mulher, você tem que catar por algum lugar. Vai pelo colarinho mesmo. Então o primeiro impacto foi esse. Foi bem ruim, porque eu não entendi ainda, né? Falei, meu Deus, eu tô aqui no meio de um lugar onde não vieram pra me assistir, vieram pra assistir comediantes que têm nome. E eu preciso fazer alguma coisa pra que me escutem um pouco. E aí eu peguei eles nessa coisa do casal mesmo. Que legal. Mais ou menos por aí. Que legal, a questão da identificação, né? Uhum. Muito bacana. E agora, a gente vai pro quadro Ping Pong. Gi, nesse quadro, a questão é um bate-bola rapidinho. Então eu vou te perguntar alguma coisa e você responde com a primeira coisa que vier à mente, tudo Tá. bem? Qual que é o melhor lugar pra fazer stand-up? Bar. Tem Ah, álcool. um comediante que você admira. Mel Maher. Um tema que você evita em suas piadas. Política. Uma palavra que define o stand-up comedy pra você. Identificação. Um sonho no mundo da comédia. Ir pra uma novela fazer comédia. Incrível. Boa. Maravilhosa. Um legado que você quer deixar com a tua arte. Leveza. Não levar a vida tão a sério. Incrível. Lindo. Gi, além de comediante e atriz, você também é jornalista, né? Como que você concilia essas duas áreas um pouquinho diferentes ali? Então, eu tenho a gente até brinca assim com a piada, a gente faz tudo meia boca. Já que é um monte de coisa, cada um a gente faz do jeito que dá. Mas eu acho que a comunicação, ela entrou na minha vida antes de tudo. Antes até mesmo de eu entrar pro teatro, antes de fazer comédia, antes de fazer música. Porque eu sempre fui muito de falar e muito curiosa. Então agora, depois que eu tive a oportunidade de fazer jornalismo, eu vi que ela só veio pra eu aprender algumas técnicas que eu não entendia, né? Mas ele já tá na minha essência ali, sabe? Essa coisa eu sou muito, muito curiosa, eu gosto muito de investigar as coisas. E eu acho que o diálogo é a essência de tudo, praticamente, né? Porque às vezes uma má interpretação acaba com o resto de qualquer coisa. E eu acho que o jornalismo, ele me agregou muito em questão de... Até em casa, por exemplo, o diálogo no relacionamento. Às vezes eu vou debater alguma coisa e ele fala, meu Deus, por que você faz tanta pergunta? Eu falo, não sei por que eu faço tanta pergunta, mas tá em mim. E eu concilio ele com várias outras coisas. Eu não trabalho hoje específico na área do jornalismo, mas eu já trabalhei, né? Mas hoje eu tô no rádio, que também não faço jornalismo no rádio. Nós é um bate-papo, um programa super descontraído. Mas ele veio pra abrir várias coisas, tanto a parte de roteirizar, de redação, a coisa da técnica mesmo. Como eu sou tímida, eu gosto dessa parte do mais formal, às vezes, de dar uma notícia e tal, falar aqui. Não gosto muito daquela coisa do né? Então, eu acho que o jornalismo também me centralizou mais nessa parte. Então, eu consigo conciliar ele com várias outras coisas. Não é uma coisa que, tipo, agora eu vou ser a jornalista Gia aqui, agora eu vou ser... Eu misturo tudo. É você. Uhum. E usando esse olhar você, da comédia com o jornalismo, como que você vê a comédia no Brasil e voltado para o stand-up comedy, como que você sente que tá essa área? Precisa de mais coisa para se consolidar, para crescer? Eu acho que o stand-up comedy, ele tá no Brasil, vamos dizer, há uns 15, 20 anos, mais ou menos, vamos dizer assim. Os comediantes que começaram aqui hoje, por exemplo, o Diogo Portugal, o Danilo Gentili, o Léo Lins... eles já têm uma base de fãs, vamos dizer, né? Então, acredito que, olhando globalmente, não precisaria de mais nada, além do pessoal que tá de 14 anos pra cima, agora começar a entender esse universo. Mas a gente, como mulher, a gente sente que precisa muito de um apoio e um entendimento sobre o stand-up. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas ela tá falando um monte de baboseira aqui. Ela tá falando um monte de abobrinha, ela não entende o que ela tá falando, ela tá sendo ridícula. E a gente não tá entendendo. E, na verdade, a gente tá tentando transformar aquilo que o universo vive no dia a dia em uma coisa mais leve. Às vezes não é só, eu quero ir lá no palco com o microfone e me aparecer. Claro, tem palestrantes que vão, pegam o microfone e falam, você fica, meu Deus, o que essa pessoa quer? Então, eu acho que o stand-up, ele tá faltando um pouquinho de um olhar
mais crítico pro estudo, porque a pessoa acha que o stand-up é pegar um microfone e falar qualquer coisa. Sendo que tem muita técnica por Muita. trás, né? Então é a pessoa entender da onde veio, como que constrói aquilo, né? E o porquê que gera uma identificação tão grande. Por que a pessoa coloca 3.000 pessoas num teatro? Né? Por que fulano coloca... Poxa, mas a Bruna Luiz, que é a nossa referência aqui de Curitiba, né? Poxa, mas a maioria das pessoas fala assim, mas eu não gosto do tipo de humor dela. Tá, mas como que ela lota um teatro com 2.500 pessoas? Da onde vêm essas pessoas? Que público é esse? Então são pessoas que se identificam, mas por que se identificam? Será que é porque ela não é nada? E será que é porque ela só é uma qualquer, pega o microfone e fala qualquer abobrinha? Não, ela tem uma história, né? Então eu acho que se a pessoa começar a entender um pouquinho mais a história do artista em si, vai acontecer um momento que todo mundo vai falar, nossa, por que levar a vida tão a sério, né? Sim. E acho que também entender o stand-up comedy também como que ele possui um papel social, né? Sim. Qual que é esse papel social para você do stand-up? Eu acho que a parte, vamos dizer assim, principal é... Cara, eu acho que é você não levar... aquela parte de você, por exemplo... Eu não sei, a sociedade hoje ela tá muito assim... o que falaram na internet é o que vai acontecer no mundo. E eu acho que talvez o papel do stand-up em si é conscientizar quem tá ouvindo, quem tá entrando pro universo, vamos dizer, da mídia, que hoje tudo é mídia, é entender que tudo que você fala tem um princípio e vai trazer, sim, uma consequência. Então, no stand-up, como a gente vai falar de riso, vai falar de uma coisa mais leve, então vamos tentar entender o que é que o que pode agregar de bom e o que pode trazer de uma consequência numa palavra mal interpretada, né? Então, acho que mais ou menos é isso. A comédia, ela não tem muito segredo, mas ela precisa ser entendida de uma forma diferente. De uma forma mais sentimental, talvez. Sim. Eu acho que também um ponto que eu acho que é interessante a gente mencionar é que na área do teatro, especificamente, a comédia sempre foi vista como uma coisa mais inferior, né? Sempre o drama foi super valorizado, principalmente ali na época de Shakespeare e todos esses grandes nomes do teatro romântico e drama. E a comédia sempre foi vista como uma coisa que ela não precisa ser estudada, a gente pode só estudar o melodrama, né? Isso. E eu acho que isso impacta hoje, né? Muito, muito. Porque hoje a pessoa a pessoa entra no teatro achando assim, eu vou me formar, vou ter um status e vou ir para uma TV aberta e vou ficar super famoso. A pessoa não tem uma essência. Eles não entendem. Então, talvez, se a pessoa realmente tiver um olhar assim, vamos ver de onde veio. Como veio? Da onde surgiu? Talvez a coisa comece a caminhar um pouquinho diferente. Porque, realmente, no drama, a gente tem um aprofundamento um pouquinho mais interior, né? E na comédia, a gente acha que é só ser espontânea, só vir aqui falar um monte de abobrinha. E talvez não, né? Talvez você precise estudar. E é interessante que daí, às vezes, é a mesma pessoa que fica frustrada, né? De tipo, nossa, mas não tá progredindo. E tal pessoa tá progredindo tanto. Entender que não caiu de paraquedas. Isso. Tem um estudo, tem um preparo, tem todo um processo, uma jornada. E que nem no stand-up, quem foca só aquilo, que tá aí há 10 anos fazendo só aquilo, uma hora vai dar certo, vai vingar, porque a pessoa se focou naquilo e ela praticou. Então, automaticamente, ela se tornou uma pessoa profissional naquele meio. Mas tem aqueles que estão há 5, 6 anos e atingem um nicho específico. Eu vou falar só de peão de obra, por exemplo, o Rafael Aragão, que é daqui de Curitiba. Então, ele atingiu um nicho específico, ele vai pegar pessoas daquele nicho. O outro vai falar só de mãe, ela vai falar só de mãe. Então, não quer dizer que às vezes a pessoa, essa daqui não estudou também, mas ela atingiu um nicho específico. Em algum momento, ela vai ter que trazer um estudo mais aprofundado, enfim. Mas talvez para quem não tem um conhecimento nenhum da comédia, a base é você estudar o mínimo do mínimo, que é ler a fórmula, saber entender um pouquinho, né? Aproveitando falando sobre a questão de mercado, né? Do tempo que você começou no stand-up até hoje, você percebe uma evolução desse mercado? Ele tem ganhado novas praças? Ele tem ganhado cada vez mais público? Ou são sempre o mesmo público e ele só vai se renovando? Como que você vê essa questão de conquista do público? Por que eu pergunto isso?
Porque, por exemplo, a gente tem o Festival de Curitiba que acontece todos os anos e já é um grande movimento artístico, mas o Risorama em especial é muito impressionante. Porque quando ele abre as vendas, ele se esgota muito rápido. Muito rápido. É tipo show de diva pop, pra quem não sabe. Você tem que abrir o ingresso, você tem que correr comprar, porque você pode ficar sem. É tipo questão de 24 horas. Abre sessão extra, esgota a sessão extra. Então, assim, é um movimento muito grande. Você acha que também, aproveitando o gancho dessa pergunta, isso se refere só ao Risorama ou a um período específico do ano ou é sempre assim? Sempre tem esse grande movimento? Os bares específicos que recebem comédia, eles estão sempre abarrotados? Como que você vê isso? Então, a comédia stand-up, ela é um absurdo em relação a teatros, realmente. E tanto peças quanto apresentações. Mas a questão do stand-up e o Risorama em específico, desde que eu comecei a frequentar Risorama de 2018 para cá, todos eles são lotados. Isso é devido a cada comediante, a cada público de comediante. Então, para você ter uma ideia, eles precisam de uma line-up muito bem construída para lotar todos os dias. Porque se eles colocam as pessoas mais fracas de público em um dia específico, não vende nem metade dos ingressos. Então, se você observar lá, os tópicos, sempre tem que ter um Thiago Ventura de início, uma Bruna Luiz no meio e mais alguns nomes menos conhecidos. Ah, hoje vai ser Léo Lins. Então, a gente sabe que Léo Lins é humor negro. Vamos colocar pessoas que têm um humor parecido para poder lotar aquilo ali. Então, geralmente, eles escolhem aquilo. É muito estratégico. Não é, por exemplo, a gente vai tentar esses 5 aqui que tem agenda e vamos ver o que vai dar. Então, a gente sabe que a cada ano vai ter público de uma geração nova. Ah, quem tinha 18 anos no ano passado tem 20, tá com 19 agora, já tá numa fase de, já tá com namorada, talvez. Então, vai levar a namorada. Ah, mas no próximo ano a mesma coisa. Ah, mas quem tava com 30 hoje, casou, já vai levar a parceira. A gente tem essa estratégia aí de entender que vai ter um público diferente, mas a gente sabe que o público diferente é porque vai trazer de algum comediante. Então, a Nani People vai estar nessa noite. Tá, mas qual outro comediante que pode ser um atrativo para quem não curte Nani People? Aí vai e coloca uma outra para mesclar. Então, tem que entender que vai precisar ter um nome muito forte para que lote todas as noites. Tanto é que o Risorama não é só aqui, né? O Risorama, o Diogo roda com o Risorama para todos os estados. Né? Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, é por tudo. E todos os lugares onde passa é lotado. Não tem um Risorama que você fala, nossa, fracassou, deu ruim. A gente tem esse entendimento que vai lotar em todos os meios. Então é mais ou menos por aí. Que legal. Legal ver essa estratégia e ver que tá dando certo e quando vem crescendo cada vez mais. E falando em estratégia, tem estratégias também quando você faz shows de uma cidade para outra, tem que adaptar alguma piada, porque públicos diferem. Você comentou que o público aqui de Curitiba é mais fechado, é mais difícil. Quando você vai para, não sei, vamos citar Rio de Janeiro, Porto Alegre, você tem que fazer alterações nessa piada? A gente faz geralmente os nomes dos bairros. Tipo, eu tenho uma piada lá que eu falo, gente, eu tava com uma calça dividindo o meio aqui da calça. Daí eu falo assim, se eu estiver em Curitiba, eu falo, ela tava dividindo Pinhais pra um lado e Colombo pro outro. Se eu chegar num outro estado, eu falo, tava dividindo Floripa pra um lado e Itapema pro outro. Então eu adapto mais ou menos assim. E a maioria dos comediantes também falam. Se eles vão falar, gente, eu tava num hospital incrível aqui, com renome e tal, eu tava aqui no Tatuquara. A pessoa já vai, que não tem hospital de referência assim. Então, se eu tô no Rio de Janeiro, eu vou falar o nome daquele hospital que existe no Rio. Então, a gente chega e pergunta, às vezes, pra alguém. Já, tem um nome aqui de alguma favela, por exemplo, de uma comunidade. Ou tem o nome de um hospital muito ruim. Tem o nome de alguma pessoa, celebridade que vocês falam muito. A gente pega esses nomes pra poder gerar identificação. Senão, você vai falar do Tatuquara aqui lá no Rio de Janeiro, a pessoa vai falar, o que é isso? Né? Sim. Então, tem que adaptar também assim. E agora a gente vai passar para a nossa agenda cultural. A 9ª Mostra de Cinema Chinês será realizada online de 13 a 30 de novembro de 2024. Com o tema Longe, Mas Perto, a mostra apresenta uma seleção diversificada de filmes chineses contemporâneos e clássicos, incluindo documentários, dramas e comédias. Os filmes estarão disponíveis gratuitamente na plataforma Spice Cine Play com legendas em português. O trio Os Garotim se apresentará nos dias 22 e 23 de novembro, às 19 horas, com ingressos gratuitos
Conhecidos por sua fusão de ritmos com R&B, soul e MPB, o grupo de São Gonçalo, Rio de Janeiro, promete um show vibrante e cheio de energia. Eles foram indicados em 3 categorias do Grammy Latino 2024, destacando-se como uma das revelações da música brasileira. DPA A Peça 2, O Mistério em Magowood, será apresentado no espaço Patrick Ribeiro em Vitória, Espírito Santo, no dia 19 de novembro de 2024, às 17h30. Este espetáculo teatral é baseado na popular série infantil Detetives do Prédio Azul e promete uma aventura cheia de magia e mistério. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$20. A exposição Encruzilhadas da Arte Afro-Brasileira estará em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, de 16 de novembro de 2024 a 17 de fevereiro de 2025. A mostra reúne obras de mais de 60 artistas negros brasileiros, explorando temas como identidade, espiritualidade e cotidiano. A entrada é gratuita e a exposição pode ser visitada das 9 horas às 8 da noite. Gi, agora vem o meu quadro favorito. Ai. Porque eu gosto, assim, é o backstage. E a gente sabe que no stand-up, muitas histórias são contadas, fazendo o pessoal rir, mas também tem as que ficam guardadas, só assim, pro pessoal de dentro. Tem alguma história de backstage que seja muito engraçada, que seria interessante contar pra gente? Não Bom, precisa tem ser muito algumas. engraçado. Tem algumas, mas umas assim que talvez não seja nem engraçada, mas seja... Me pegou um pouco essa história. Foi que eu fui abrir o show do Matheus Ceará, uma vez aqui no Teatro Bom Jesus. E aí eu levei o meu marido e ele tava todo empolgado, porque ele não conhecia ele ainda pessoalmente, nem nada, e tava lá apavorado e tal. E eu vi que ele tava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e eu tentando me concentrar lá no palco. E era pra eu fazer o meio do show, era pro Rafael Aragão abrir o show, eu fazia o meio, saía e aí entrava o Matheus. E acabou que, uns 10 minutos antes de começar, o Matheus falou: Gi, o Rafael não vem, você vai precisar abrir o meu show. Eu falei: como assim? Eu nunca abri show de ninguém, eu só faço o meio, eu não sei abrir. Ele falou: você vai ter que aprender hoje? Eu, como é que eu vou aprender hoje com 700 pessoas na minha frente? Ele falou: fala alguma coisa, dá boa noite, fala: oi, tudo bom? Né? E vai desenrolando. Eu falei: Matheus, não tem como, Matheus, eu tenho 7 minutos, não dá. Eu tô me concentrando nas piadas, não sei o que eu vou falar. Ele: Gi, vai ter que ser você, não tem como. Não dá pra eu abrir, chamar você, depois eu voltar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei: meu Deus do céu, então tá bom. E fiquei ali e tal, não sei o quê. Daí eu comecei a relaxar. Falei: não, tá, eu vou decorar uma coisa aqui e vou abrir. E foi, e eu vi que tava um tumulto, e pra lá e pra cá, e gentarada, e faltando uns minutinhos, não sei o que lá. Sei que faltando uns 4 minutos, mais ou menos, ele veio e falou: e aí, tá tudo bem, Gi? Eu falei: tá tudo bem. Daí eu falei: já tô mais relaxada e tal. Ele: ó, fica tranquila então, que o ratinho tá na plateia. Cara, aquele dia... Eu, assim, eu não sei que cor que eu fiquei. Eu sei que eu paralisei, assim, na frente dele e eu fiquei... O ratinho, como assim? Dele, o ratinho, ele veio me assistir, ele tava na casa dele, tá ele e a Solange. E eu fiquei: Matheus, como assim? Daí ele falou: vai, se diverte. E ó, ele tá do lado direito teu, quando você entrar, você vai ver, ele tá aqui, não sei o que lá. Eu falei: para de falar, Matheus. Vai só piorar. Eu falei: eu nem sei mais o que era pra me falar, como é que eu abro? Daí ele: vai, Gi, falta 2 minutos, vai, se concentra. Não sei o quê. E aí me deu o microfone e eu só fui. Eu só fui, daí aquele dia assim, eu fiquei: meu Deus, o que eu fiz e tal. E aí eu fui, só que daí na hora que eu subi no palco com o microfone na mão, eu meio que deletei o ratinho da minha vida. Eu só fui: boa noite, Curitiba, não sei o que lá. Eu não olhava muito pra esse lado, porque eu não queria ver ele. E aí eu vi que o meu marido, ele tava bem na frente, assim, ele ficava toda hora com o celular, e ele bateu foto com o ratinho dele, queria me mostrar, ele queria me mandar e tal, sabe, não sei o quê. E eu sei que na hora que eu fui entrar no palco, um pouquinho antes de eu entrar, o ratinho tava no camarim. Só que eu tava muito concentrada em mim e tal, e eu vi que ele passou, e a Solange passou, e aí eu vi que meu marido também passou. E eu nem não dei a mínima. E aí, quando eu subi no palco, eu vi que ele passou por mim assim. Sabe quando parece que... qualquer um passou na minha frente. Eu tentei não me ligar naquilo. E aí, depois que ele... é o ratinho que tá na plateia, não sei o que eu fui voltando. Parece que quando ele me falou, eu dei um bug tão grande que eu não consegui associar aquilo. Então eu fui, entrei no palco, eu não olhava pra ele, eu não sabia o que tava acontecendo. Contei as piadas, desci... E aí que eu comecei a respirar e tal, daí eu olhava pela cortina e falava: meu Deus, não é possível que aconteceu isso, não é possível.
Aí depois que acabou, ele veio, daí, ai, que legal, não sabia que tinha um humorista aqui em Curitiba, só conhecia a Bruna até então, não sei o que e tal. E aí deu tudo certo. E aí o Matheus falou, Gia, a vida é assim, você vai ter que aprender a, né, a se desbloquear, enfim, e vai acontecer muitas outras vezes. E ali foi o dia que eu falei, cara, agora eu abro qualquer show, em qualquer momento, em qualquer situação. Sim. Foi a prática do aprender a nadar sendo jogado na piscina. Isso, No mais ou menos sufoco. por isso. Eu imagino No o sufoco. sorriso. Era aquele assim, socorro. Era Alguém tipo me isso. tira daqui. Porque aí eu não tenho essa prática de boa noite, Curitiba, de falar muito alto. Eu nunca tinha pegado e falado para um monte. Eu não sabia qual que era o tom que eu tinha que usar. Então eu não sabia nada, eu aprendi tudo ali, né? Maravilhoso. Mas aí depois só E o foi. time também da piada, né? Eu, Sim. pelo menos, eu sempre fico bem mais tranquilo, pensando, daqui 20 minutos é que eu vou entrar. Então eu tô tranquilo aqui, eu tô me concentrando, mas eu tô tranquilo. Agora, se virar pra alguém e falar, você vai ter que entrar agora. Agora, 2 minutos aqui. Tipo assim, nossa, isso dá aquele Nossa, gelo, total. E aí você tem que, não dá pra você falar, não, agora eu não quero. Né? Sim, não, o público espera. Situações de bastidores que a gente Muito. sempre passa. Sim. Né? Obrigado por compartilhar essa situação de... De nada. E também falando sobre o stand-up, a gente vê que majoritariamente, durante muito tempo, ele foi dominado pelos homens, né? E como que você vê a inserção das mulheres no stand-up comedy hoje? Olha, hoje tá um pouco mais aberto de 5 anos pra trás. Antes era muito uma coisa de, é uma mulher que vai tentar ser engraçada. E não vai ser. Na cabeça dos homens, a gente nunca vai ser engraçada. E uma coisa que a Bruna falou pra mim uma vez, eu fui fazer um show com ela, ela tem um projeto que se chama Juntas, que ela reúne as mulheres que estão num nível ou inicial ou intermediário, põe no palco pra abrir show ou fazer participação com ela, e ela projeta pro mundo. E uma vez ela falou pra mim, Gi, todo lugar que você passar, vai ter algum homem que vai falar que mulher não é engraçada, que mulher não sabe fazer humor. Então, aquilo ficou na minha cabeça e assim, hoje eu não levo mais como uma crítica ou como algo que, me pesa. No início, eu pensava assim, eu preciso ser amiga deles, para que aconteça alguma coisa, para que eles me derem uma oportunidade. E hoje não, hoje eu já penso assim, eu preciso só ser engraçada. Se eu tiver piada, não tem outra coisa a ser feito. Ou eles vão ter que me dar palco ou não. Então hoje eles já compraram mais a minha ideia, principalmente os daqui. E os que estão lá fora também, que já conhecem meu trabalho, também hoje já sabem, ela faz humor realmente, ela tem uma espontaneidade, ela é engraçada. Claro que nem sempre, nem 100%, mas hoje já é, assim, vamos dizer que 70% muito melhor do que antes, do que há 5 anos atrás. E você sente que as pessoas reagem diferente a uma piada sendo contada por uma mulher ao invés de um homem? Sempre, toda a vida. Pode ser até o público feminino, mas elas vão reagir melhor a um homem, até por uma questão de assim, quando é casal, o homem se sente um pouco inibido de dar uma risada diferente por estar do lado da mulher dele. Então, às vezes, ele prefere olhar pra mulher pra ter uma aprovação, pra ver se ela também achou engraçado, pra ele também rir. E se for, por exemplo, um homem que tá contando, a mulher vai se cagar da risada e o homem também vai. Mas se for a mulher realmente, a mulher contou e foi engraçada, o homem vai esperar a aprovação da mulher pra rir. Então, geralmente existe isso. A gente tem situações, às vezes, em bares, que a gente vai, se tiver muita mulher, é muito casal, e a gente vê que o cara tá interagindo muito, a gente vê que o olhar das mulheres é muito estranho. Vamos fazer um trato aqui, todo mundo? Eu, você, Igor, quem tá assistindo, sem ciúme da comediante. Por aí. Pelo amor de Deus. Sem ciúme da É comediante. por aí. E quais são os maiores desafios que você sente que as comediantes, você incluída, sofrem por ser mulher, basicamente? Desafio, eu acho que no meio é muito desafiante, porque a gente não tem aquela coisa de... tem algumas sim, algumas panelinhas de... essa panelinha aqui elas são bem unidas, essa aqui ajuda, essa aqui não. Mas o maior desafio é você ser muito engraçada ao ponto de você ter o teu público. Porque aí fica uma coisa de... essa daqui ela tem público porque ela se veste melhor. Ou, essa daqui é engraçada porque ela tem sei lá, o olho dela é torto pra cá e ela tem um público que gosta de pessoas com uma certa deficiência. Não, essa aqui ela é engraçada porque ela é cega. A gente tem uma comediante que é cega e ela tem um público incrível. Mas não é por conta de, coitadinha, ela tem esse probleminha visual. Não é isso. A menina é extremamente engraçada. E qualquer lugar que ela pisa, a galera acha engraçado. Mas é uma questão de, hoje ela tem um nicho, hoje ela tem um público dela,
Mas ao mesmo tempo a galera no início ficava, ela está usando talvez de uma certa deficiência para atrair um público. E não é. Então, às vezes, existe essa coisa do tipo, a crítica vem a partir de que, o meu ponto de vista é esse, é porque ela tá colocando uma saia. Porque ela tá indo no palco mostrando as pernas. E não a questão do humor em si. Sabe? Tem aquela coisa de, não. Eu acho que talvez, até se as mulheres se unissem mais e falassem, gente, nós somos engraçadas e a gente tem piada, a coisa seria muito maior. Como já existiu o Festival Mamacitas, que era lá em São Paulo. Era uma reunião de mulheres, várias mulheres, uma cabeça só, levava algumas maiores também, mas dava muito certo. Porque aí eram humores diferentes e não tinha essa coisa do tipo, mas ela tá de salto. Mas ela tá com batom vermelho. Mas riram porque ela fez um penteado diferente no cabelo. Então, existia essa coisa do humor. E isso foi, às vezes, ele vai caindo de ano a ano. Tem ano que tá muito forte essa coisa, e tem ano que realmente, nos grupos, ninguém se conversa, ninguém interage, ninguém curte o trabalho de ninguém. E geralmente é assim, se uma pessoa se destaca e vai pra TV, aquela pessoa já não presta mais. Se foi pro rádio, não presta mais. Porque então isso, existe né? muito isso. Existe. Dentro da cultura, eu vejo, a gente brinca que no Arte Cultura a gente sempre tem uma pessoa especialista e uma pessoa povão. Eu sou o povão, o Igor é o especialista. E que às vezes... E a gente acha que a cultura é para todos, que é justamente trazer um pouco dessa especialidade, desse estudo, dessa cultura, mas também trazer o gosto geral da população, de uma pessoa que não tem esse viés de estudo, só tem eu senti que eu gostei. Porque às vezes cria isso, não, isso aqui não é culto, isso aqui não é bom, acendeu demais, já não é bom. Por que será, né? Por que essa briga? E eu acho que nas mulheres é muito mais. Nos homens tem também aqui em Curitiba. A gente sabe que tem. Por exemplo, a gente tem um comediante que é o Augusto Ribeiro. Ele tem um humor que é só interação e improviso. Então, o pessoal, assim, em si, comenta aqui, mas o Augusto tem um humor diferente dos outros. É no improviso e tudo mais. E o público dele é um público de Tinder, por exemplo. Então, ele foi uma pessoa que se destacou muito rápido, por conta dele ter essa coisa e ter pessoas que gostam de Tinder e tudo mais e frequentam esse tipo de coisa, se identificaram e ele formou esse público. E simplesmente ele foi escorrido pela canaleta. Ele sumiu do mundo, do meio. Ele não vai em teste de piada, ele não vai em mais nada. Porque ele tem uma agenda legal, mas hoje o meio é como se fosse assim, não se suportam, sabe? Então, geralmente, quando um comediante tem um destaque muito grande em pouco tempo, porque ele tem pouco tempo de comédia, ele ultrapassou quem tem 10 anos de comédia. Então, existe essa rixinha, essa coisa de... se você brilhar um pouquinho mais, você já não vale muita coisa no meio. Você tem que estar meio que no mesmo barco ali, seguindo uma linha igualitária, vamos dizer. E se você tiver um pouquinho mais de expertise, ou se tiver um pouquinho mais de criatividade, vou tentar um negocinho aqui, você tem que fazer meio pelas beiradas. Mais escondidinho, não se mostrar muito, porque senão já era. O teu estrelismo no meio não vai mais funcionar. Situação que estranho. chata. Na verdade, isso é uma coisa que a gente pode atrelar muito em outras áreas também, né? Parece que o ser humano, a gente nunca quer ver o outro passando sucesso, sendo reconhecido, né? E aí a gente sempre fica, porque eu tenho 10 anos, então como assim ele tá com 2 anos e agora é maior que eu, né? Eu sinto isso também na área do jornalismo, em alguns veículos que são mais novos ou que são muito antigos e tá vendo que agora um mais novo tá ganhando destaque, tá ganhando mais espaço, também fica sempre com aquela rixinha, com aquele passo atrás. Gente, são histórias diferentes. E que bom que o outro tá conseguindo, não precisou enfrentar todas aquelas dificuldades, né? Exato. É sinal que se um comediante ou uma empresa ou um veículo mais novo tá conseguindo mais destaque agora, é sinal que o teu trabalho foi importante. Foi. E abriu portas para que essas portas não foram fechadas, né? Talvez você não tenha aquela bagagem, o conhecimento que aquela pessoa tá tendo a oportunidade e teve, né? Talvez em algum momento, alguma coisa em específico que ele fez serviu para que ele se destacasse melhor, em algum momento, né? Exato. Seja até, às vezes, a gente fala muito assim, mas é parente, mas é... Claro que existe isso aí, porque é o tio, o sobrinho, né, irmão, não sei, tá lá, não sei aonde, porque teve uma mexidinha ali, né? Mas existe em algum momento, você vai ver que alguma coisa serviu pro cara tá onde tá, né? Com certeza. Exato. Voltando a falar sobre a questão da misoginia, né,
no stand-up, você acredita também que as mulheres têm talvez esse humor que precise também debater isso? Como que você enxerga também o papel das mulheres diante desse enfrentamento ao machismo? Eu acredito que hoje a gente já não tá mais querendo mostrar nada, principalmente pros homens. A gente não tá mais querendo, vocês têm que aceitar, a gente é engraçado assim, né? A gente não tá mais nessa vibe. Então, assim, claro que existe, sim, a Giovana Fagundes é uma menina que faz humor, 100% é feminismo, né, ela fala. E a turma fala, não precisa disso, não precisa apelar pra isso. Não é que ela apelou, é que o humor dela veio já dessa vertente, do feminismo. Então, hoje, eu acredito que não precisa mais a gente bater em tecla nenhuma em relação a esse tipo de... eu preciso fazer com que os homens goela abaixo me suportem. A gente só vai e fala do que a gente acha que tem que fazer, o que tem que falar, e tá tudo certo. Muito bem. E qual seria a dica que você daria para uma mulher que está querendo entrar agora no mundo do stand-up comedy? Acredito que, primeiro, ler a base do stand-up, entender um pouquinho. E se quiser se desafiar no palco, eu acredito que frequentar algumas noites antes de pegar no microfone, né? E algumas noites ver como é que é a dinâmica do stand-up, ver quem entrega a forma que a gente entrega a piada, escrever o que acha que tá engraçado e ir para uma noite, por exemplo, noite de teste. Que aí ela vai entender, porque às vezes a pessoa entra na comédia achando assim, eu tenho aqui 10 minutos de texto e vou ver se vai funcionar. Mas não é. Quando a gente entra, a gente precisa ter pelo menos 3 minutos bons, que a gente chama. Uhum. E pra você ter 3 minutos bons, você precisa pelo menos ter 1 ano de comédia. Pra você ter 3 minutos bons. Pra você falar, caramba, ou seja, eu pra ter 3 uma minutos. hora, você precisa de 30 anos. Então, tipo assim, sabe? Não tem como você ter 3 minutos bons começando há 6 meses, 3, 4, 5 meses. Uhum. Então, e a gente fala assim, 3 minutos bom a pessoa pisou aqui e a cada 15 segundos ter uma piada. Então a pessoa fica 3 minutos falando e ninguém entende nada, ela fica introduzindo. E aí talvez ela ache que no último segundo vai dar a risada. Então não é. Então esses 3 minutos ela precisa lapidar muito bem. Então pra ela ir lá e contar as piadinhas, ver se vai funcionar. A cada 30 segundos se tem uma palminha, uma risadinha. E ela vai ter que ficar batendo na mesma tecla até dar certo. E o timing também, né, que é muito diferente. Porque, por exemplo, quando a gente vai assistir uma peça no teatro, a gente sabe que... a gente vai levar pelo menos 15 minutos ali para entender aquela história, para se conectar. E na comédia você tem que captar em 2 minutos menos, né? Uhum. Então você também precisa ter essa jogada de eu preciso desse time para fazer isso. E é muito rápido, né? Por isso que é muito melhor fazer stand-up no teatro também. Porque o teatro a pessoa tá esperando a piada. Uhum. Num bar, por exemplo, que eu adoro fazer em bar. Porque é menos pessoas, é mais casal e tal. Mas num bar, por exemplo... Tem garçom o tempo inteiro, tem a filharada subindo em cima da mesa. Então, às vezes, a pessoa não capta a piada de início. Só que vira uma bagunça louca e todo mundo bate palma porque tá numa vibe, né? Mas o teatro é muito melhor por conta disso, porque aí a cada 10, 15 segundos você sabe que tem uma piada. Pessoal focado. Né? É focado. Sim. E tem habilidades que você acha que se sobressaem nessa carreira? Eu acho que tem, se você tiver um joguinho de cintura, por exemplo, de criar imagens. O Thiago Ventura faz muito isso. Ele conta algumas piadas e ele faz os gestos. Eu montei no cavalo, aí ele faz com a perna. Aí ele pega um banquinho dele. Gente, eu vou contar um negócio. Aí ele fica concentrado contando um negócio durante 1 minuto e meio, 2. Então você vai criando as imagens, mas se você talvez não tem, fica uma coisa mais assim, precisa ser muito engraçado mesmo. Senão, eu tenho uma piada que eu falo assim, eu tava numa rodoviária com uma criança, com a minha menininha mais nova, tava amamentando ela aqui. E ela acabou dormindo, daí veio um rapaz, veio do meu lado e falou, ai moça, que linda, você só tem essa? Eu falo, não, eu tenho essa outra aqui também. É uma piada muito curta e muito rápida. E eu quase não faço gesto, eu fico ela meio... Só que se a pessoa não olhar o gesto que eu tô fazendo aqui, ela não vai entender. Então, acho que essa coisa do gestual, ou de você tentar criar uma imagem, é bem, bem importante. Em algumas piadas. Ou então ela tem que ser muito engraçada, ao ponto de você ficar só falando aqui e a pessoa rir. Que legal. E quais são os planos para o futuro? O que você está projetando para 2025? Falar um pouquinho da tua agenda também para esse final de ano, para já deixar o convite para o pessoal. Tá. Então agora o próximo show que eu tenho é dia 6 de dezembro, né, que vai ser no Gaslight Comedy Club. Vai ser a estreia do meu show solo. Vai ser a primeira vez que eu vou ficar 1 hora sozinha. Geralmente eu sempre faço participação. Então às vezes é 30 minutos, 40, 20, 10. Dessa vez, falei, não, eu vou fazer 1 hora.
Acredito que o pessoal fala, mas será um desafio pra você? Não sei se é um desafio, porque o meu objetivo nunca foi construir um público de stand-up. Eu sempre atirei pra tudo quanto é lado. Sempre foi música, é composição, é não sei o quê, é rádio, é TV, é tudo. Então talvez vai ser só um passo a mais, que eu vou ver se, será que vai ser legal? Será que eu vou curtir essa vibe? Porque a partir do momento que você tem um show solo, você começa a vender ele pra outras cidades. E aí é um outro corre. É outro empenho, precisa de um produtor. Então, talvez meu projeto futuro não seja ainda esse tipo de construção. Eu gostaria muito de ir para uma novela, seja das 6, das 7, das 8, das 9, não sei. Podia ser a pessoa que tá passando com a bandejinha lá atrás. Mas é uma coisa que eu gostaria muito. Vai ser melhor passada de bandeja. Vai ser melhor. Então, é uma coisa que eu gostaria muito. Uma das coisas que eu conquistei foi ir pra Praça é Nossa. Fui lá, apareci uns minutinhos lá. Vi que é incrível, maravilhoso, mas também não almejo uma coisa de tipo, vou construir um personagem e vou estar aqui. Eu gostaria muito mesmo de estar numa novela. Tô fazendo algumas coisas, alguns castings, sempre atualizando material. E vi que tem muito mais pessoas do ano passado pra cá que estão nas 7, das 9 também, que conseguiram conquistar um espacinho ali, uma coisinha ou outra. Então, é uma coisa que eu gostaria. Por conta de eu já estar um pouco mais próxima agora dessas pessoas. Mas no stand-up, eu só tô indo, levando, deixando a vida me levar. E vou ver até onde vai. E sempre eu tô no Gaslight Comedy Club. Tô também na The House, que é aqui do lado da Tuiuti. Lá sempre tem noites de comédia, tanto feminina quanto masculina, quanto um humor diferenciado que eles têm ali, né? Então, e nas minhas redes sociais é onde tem a minha agenda e os meus próximos corre sempre. Qual que são essas redes? Isso, por favor. Todas as redes sociais é @agirocha. E aí lá tem os outros arrobas, tem o Agitaí também. E também eu tô de segunda a sexta na Clube FM, do meio-dia às 14. Eu faço o programa Desenrola lá. A gente conta um monte de baboseira, um bate-papo, uma resenha louca. E é isso. Que gostoso. Gi, muito obrigada por você agradeço. ter vindo aqui no nosso Arte Cultura, sua disponibilidade, ter contado todas essas histórias e seus conhecimentos. É muito rico para nós. Obrigada. E também, muito boa sorte nessa tua jornada, que você possa cada vez mais expandir o teu público e realmente cada vez mais ser feliz e se sentir realizada. Porque eu acho que isso que também não tem preço dentro de uma carreira, tanto profissional quanto pessoal. Com Verdade. certeza. E ainda te verei na novela. Com certeza. Eu vou rir bater muito. foto e falar, ela Bater tava no Arte foto, isso. Exatamente. Muito obrigado. Obrigada. E você que está aí em casa, obrigada por mais um dia ter assistido Arte Cultura. Obrigada, Bárbara, por ter feito a produção, por toda a equipe da CNU, que a gente está aqui nos estúdios da TV Uninter, que faz parte da Central de Notícias Uninter. E se inscreva no canal, deixa seu like, faça seu comentário e esteja aqui quinta-feira novamente. Até mais.